Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes do quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um quadro, a mais um capítulo da Palavra do nosso Deus. Hoje chegamos para lermos juntos o capítulo 20 de 2 Crônicas. Abra comigo a sua Bíblia para lermos juntos mais esta porção da palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outro dos amonitas, vieram à peleja contra Jeosafá. Verso 2. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Verso 3. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Verso 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Verso 5. E pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Verso 6. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Verso 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Verso 8. E habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo... Verso 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Verso 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Verso 11. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Verso 12. Nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Verso 13. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Verso 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Verso 15. E disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Verso 16. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Verso 17. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro,
porque o Senhor será convosco. Verso 18. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Verso 19. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Verso 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Verso 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Verso 22. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Verso 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Verso 24. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Verso 25. E vieram Jeosafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Verso 26. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o Vale de Beraca, até ao dia de hoje. Verso 27. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Jeosafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. Verso 28. E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. Verso 29. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Verso 30. E o reino de Jeosafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Verso 31. E Jeosafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili. Verso 32. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Verso 33. Contudo, os altos não foram tirados, porque o povo não tinha ainda disposto o seu coração para com Deus de seus pais. Verso 34. Ora, o restante dos atos de Jeosafá, assim desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu nos livros, ou no livro dos reis de Israel. Verso 35. Porém, depois disso, Jeosafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade. Verso 36. E aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Verso 37. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Jeosafá, dizendo:
Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Declina o sol, a noite se aproxima, as forças falham, falta-nos vigor, mas o cansado não se desanima, pois com o dia finda o seu labor. Em poucas horas raia um novo dia. Muito bem, meus irmãos, terminamos assim a leitura do capítulo 20 aqui de 2 Crônicas. Para a nossa meditação, quero reler aqui os versos 3, o 19 e o 20. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ouviremos o toque da trombeta, sim, com seus anjos virá nos buscar. Ó crente, eis a divina aurora. Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, o capítulo lido narra uma grande vitória que Deus deu a Jeosafá e a Judá quando uma grande coalizão de povos vieram para destruir Jeosafá e o seu povo. Ao tomar conhecimento, o rei Jeosafá temeu muito e se pôs a buscar a Deus e proclamou um jejum nacional. Além disso, convocou todos os habitantes de seu reino a se reunirem em Jerusalém, na casa de Deus, para um culto de oração. Quando o povo estava reunido e orando, Deus levanta um profeta de nome Jaziel, e por meio dele, Deus conforta o coração de Jeosafá e do povo, dizendo-lhes que aquela peleja não era deles, mas de Deus, e que eles não precisariam lutar, pois Deus lutaria por eles. O povo e Jeosafá, então, se alegraram e confiaram no Senhor. No dia seguinte, Jeosafá sai em direção aos inimigos, porém, coloca cantores na frente dos armados para que louvassem a Deus. E quando começaram a adorar ao Senhor, Deus operou grande confusão no meio do exército inimigo, de tal maneira que se puseram a matar uns aos outros até serem de todo exterminados. Amados e queridos irmãos, esse é o Deus a quem servimos. Quando a guerra vier contra você, faça como Jeosafá e o povo de Judá. Faça da mesma forma e você será mais que vencedor, pois Deus também lutará em seu favor. Então, se o inimigo se levantar para lhe destruir, clame a Deus, jejue, consagre. Após fazer isso, descanse seu coração em Deus e tão somente o louve, o glorifique. Tenha certeza que Deus se levantará em prol da sua causa.
Assim você não vai precisar brigar, discutir, perder a paz, pois a peleja não é sua, meu irmão, minha irmã. A peleja é de Deus. Então, meu prezado, minha prezada irmã, essa é a estratégia do crente para derrotar o inimigo. Deus não quer que você se desespere, que você perca o sono e tome atitudes precipitadas. Você não é qualquer um ou qualquer uma. Você é filho ou filha de Deus. Deixe então Deus guerrear por você, pois essa peleja que você está para enfrentar não é sua, é de Deus. Deixe nas mãos de Deus e só louve o nome do Senhor. Deixou sua glória, proclamai a história, como o menino veio e em Belém nasceu. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos, ó Pai, por essa palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração. Eu sei que nesse dia Tu estás falando com muitos dos Teus servos e Tuas servas que estão diante de uma guerra, de uma peleja, Senhor. Que neste momento o Senhor inunde o coração do Teu filho de paz, de tranquilidade, Senhor, de descanso. Ó Deus, tira toda a perturbação do coração do Teu filho e da Tua filha. O Senhor está lhe dizendo que a peleja não é tua, mas é de Deus. Aleluia. Ó Senhor, fortaleça o Teu filho, renove a Tua paz no coração dele, porque a vitória já está garantida, em nome de Jesus. Amém. Meditar no seu amor, meditar no seu amor, meditar no que ele fez, meditar no que ele fez, pela morte no Calvário, resgatou-nos de uma vez. Muito bem, meus amados irmãos, assim estamos chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Que Deus continue lhe abençoando, que Deus continue renovando em seu coração a fome e o apetite pela palavra do Senhor. Aleluia! Amanhã estaremos lendo o capítulo 21 aqui de 2 Crônicas. Que Deus te dê um dia de vitória e de paz e lhe aguardo amanhã. Em nome do Senhor Jesus. Se querer